Hoje o assunto é esclarecedor, intenso e providencial. Eu resolvi fazer esse vídeo com algumas explicações. Logicamente não vou explicar as coisas mais profundas, porque em vídeo assim aberto no YouTube a gente não pode abrir tantas coisas, né? Então o título do vídeo hoje, o fim do mundo, lógico que não é o fim do mundo, a catástrofe e a destruição do mundo. É aquela pegadinha da luz, né, que a gente faz. É o fim deste mundo, ou seja, da velha era, da era de peixes, e o nascimento do novo mundo que nós estamos vivendo. Estamos dentro já desse novo mundo que começou em 2012, então a gente já está entrando no 7º ano do novo mundo, ou seja, a era de ouro, ou a era de Cristo, ou também conhecido como a nova era, tá? Essa era vai durar 2160 anos, então tem muita coisa para acontecer. Muitas pessoas também te perguntaram sobre o ano que vem e o que vem por aí, né? Que vem por aí. Mais ou menos o que a pessoa está em dúvida, você me fala e a gente já vai desenvolver aí um raciocínio sobre isso. Então, eu acho que uma das dúvidas mais frequentes o pessoal até associa com o documentário do Chico Xavier, né? A data limite. A data limite. Tá. Se puder comentar um pouco sobre isso. As pessoas pedem bastante em curso, em palestra, para fazer um link, né? Do que o Chico Xavier fala e com essa... Tá, eu vou falar de um jeito lógico. Esse documentário aí acho que é do Geraldo Lemos, né? Do Juliano Posati, do Geraldo Lemos. Acho que o Givaer também fez parte. Um baita documentário em cima dos ensinamentos ou das palavras que o Chico falou em 71, né? Então é importante, eu vou fazer uma correlação com isso. O que mais o pessoal tem perguntado aí pra você? A partir de quando que essa nova era que a gente fala tanto, né? Quando começa? Quando que efetivamente... Uma pergunta muito frequente quando que a gente não vai ter mais resquício de terceira dimensão, né? De mundo de sombra. Quando que vai ficar tudo no paraíso, né? Quando é que a gente pula de vez essa etapa e deixa de funcionar como um sistema de sombra? Isso é uma pergunta bem recorrente também. Legal, eu vou explicar por quê. Tá, então é assim, gente. Para entender um pouco disso, eu vou ter que me aprofundar um pouquinho. Então eu peço até desculpas pelo vídeo que vai ficar um pouquinho grande, mas é necessário. Então não é um vídeo de entretenimento, é um vídeo de conteúdo, né? Então você que está a fim de entender esse processo todo, não faz mal perder uma meia hora, né? Para entender tudo o que está acontecendo. Então eu vou explicar desde a origem, tá? Todo esse processo que está acontecendo no mundo hoje, ele vai se fechar de alguma forma. Creio eu que 2019 seria o ápice, como se fosse o gatilho, né? E não vai ser de um dia para o outro, mas vai ter um gatilho, e esse gatilho ele vai estar se aproximando, e o processo todo ele vai se fechar, logicamente, em Israel, que é lá em Jerusalém, que se fecha, ou melhor, se abre, né? O gatilho ele abre, depois ele fecha. Então ele abre, aí tem uma época de tribulações, e depois tem todo um processo como se fosse a catarse do mundo, e aí depois esse processo se fecha e ele se manifesta em glória, né? E aí sim é a volta de Cristo, mas não Cristo nascido, andando sobre a terra, porque ele não vem mais para cá, porque ele sabe que aqui o processo é complicado, ele não está a fim de apanhar de novo. Ele já fez o que tinha que fazer. Lógico, e aí o processo dele hoje é com as pessoas, por isso a massa crítica precisa se formar, porque é essa massa crítica que vai, entre aspas, tem a procuração dele para que a coisa... Aí você está falando dos 144 mil que você falou no outro vídeo. A massa crítica que eu falo é 33,3% da população desperta em Cristo, mas não precisa ser em Cristo a religião, tá? Desperta em Cristo é o quê? Coração cardíaco aberto, na gratidão, na compaixão, independente da religião. Se a pessoa está com o cardíaco aberto, vibrando nessa frequência da gratidão e da nova era, ela está em Cristo. Ou está em Buda, ou seja, a religião que alguém que queira. Como a gente usa o arquétipo crístico, então a gente tem que falar dele. Porque está na escritura de João, segue por ali, tá? Então esse processo todo que vai acontecer, e eu acho que 2019 então é o gatilho, tem uma origem. E essa origem vem desde Abraão.
para quem não está acostumado e nem familiarizado com isso, Abraão é o patriarca das 3 grandes religiões, certo? Abraão teve 2 filhos. O primeiro é Ismael, filho com a sua escrava, né? Sua concubina, que era a Sara, ou melhor, desculpa, a Agar, que era uma egípcia, que ele capturou no Egito e transformou como escrava. Isso 2500 a.C., tá? Então é antes de Akenaton, praticamente 1000 anos antes de Akenaton, que Akenaton é 1400 a.C. Então, para você só se conectar com cronologicamente, tá? Então tem que voltar lá em 2500 a.C., em Abraão. E Abraão é descendente direto de Noé, tá? Noé quem é? Noé é um Atlante que renasceu das águas. São 144 Noés que sobreviveram ao dilúvio bíblico. Está na Bíblia o dilúvio, tá? E tem em várias religiões do mundo, em várias escrituras sagradas do mundo, no I Ching e nas tradições de boca ao ouvido, as tradições indígenas, também fala do mundo pós-águas, né? E então o dilúvio realmente aconteceu. E isso a gente tem a escritura que está na Bíblia, mas parece uma lenda, né? Parece uma coisa que nunca existiu, mas existiu, tá? E sobreviveram 144. Vamos parar por aí para a gente não pegar muita coisa muito lá para trás. Há uma descendência direta de Noé, ou seja, de Sem, que é filho de Noé. Há uma descendência direta que vai dar em Abraão. Então Abraão é descendente direto de Sem, o filho de Noé, tá? Isso está na Bíblia, descendência direta. Então Noé é 12.900 anos atrás, né? Abraão é 2.500 a.C., ou seja, há uma distância grande entre Noé e Abraão, mas a descendência está descrita. Então Abraão é descendente direto de Sem, filho de Noé, um Atlante, tá? Então até aí a gente já consegue entender. Por isso que a gente chama de semitas, né? Os judeus são semitas e tem os antissemitas. Os antissemitas são os que são contra os descendentes de Sem. Né? Então os semitas são os que descenderam de Abraão e de Sara. Então volta ali nos 2 filhos de Abraão. Abraão teve 2 filhos, um com a escrava, que se chamava Agar, e depois ele teve um outro prometido por Melquisedeque, ou seja, o Deus do Altíssimo. Ele conseguiu ter o filho que ele queria com a sua esposa, o seu filho legítimo, ou seja, o primogênito, o filho dele com a esposa dele, a Sara, que se chamava Isaac. Então ele teve 2 filhos, um bastardo, ou seja, fora do casamento, Ismael, e o outro chamado Isaac. Por que eu estou falando deles? Porque o problema de hoje vai dar karmicamente, ou seja, o processo, a origem, o fio, o nó. Você pegar o fio do nó, vai chegar nesse ponto. A origem do conflito está aí. É a briga entre irmãos originais. Então Ismael era mais velho e Isaac era o mais novo. Isaac, com 13 a 14 anos, ele foi prometido a ser sacrificado. Ou seja, Melquisedeque pediu para Abraão levá-lo até o monte de Canaã, uma colina, que é Jerusalém, que hoje é onde tem o templo de Jerusalém, que hoje é o Domo da Rocha Dourada, uma mesquita muçulmana. Por isso que é um pouquinho longo o vídeo. Eu quero que você que está ouvindo entenda esse processo, para depois não ficar enfiando coisa na cabeça e ouvindo televisão e coisa que não faz sentido e não tem conexão com nada, tá? Então, Isaac foi prometido por Melquisedeque. Então Melquisedeque mandou 2 anjos falar com Abraão e disse assim para ele: Abraão, leva seu filho que você ama tanto em cima daquela colina. Então ele caminhou, levou lá em cima daquela colina, coloca em cima daquela pedra, que é uma pedra filosofal, é uma grande pedra, que esse é o gatilho, tá? Coloca ele em cima de uma pedra, que é uma pedra também da sua casa, mais ou menos aqui, ó, uma pedra de 10 metros de diâmetro. Coloca ele em cima daquela pedra lisa e plana, e lá em cima você deita o seu filho, amarra as mãos dele, e aí você pega um punhal e enfia no coração dele e mata ele. E Abraão fez isso, porque ele era sacerdote segundo as ordens de Melquisedeque, como Jesus também era sacerdote segundo as ordens de Melquisedeque. Essa explicação eu só dou no curso, tá? Quem é Melquisedeque e por que eles são sacerdotes segundo as ordens de Melquisedeque. Não vamos entrar nisso agora. Então ele coloca o filho ali, só que na hora que ele vai enfiar o punhal,
lembra disso? Que ele vai enfiar um punhal para matar o Isaac. Os 2 anjos da morte descem, seguram a mão de Abraão e falam: você não precisa matar o seu filho, você provou a sua fé no Deus Altíssimo de Melquisedeque. Então você não precisa. Mas ele chegou ao ponto do fato, né? Ou seja, ele provou, ele mataria o filho pelas ordens de Melquisedeque. Ou seja, por isso ele se tornou o pai da fé, né? Por que eu estou explicando isso? Para você entender como é que aconteceu. Então, ali naquele momento, então, ele tira Isaac da pedra e coloca um cordeiro um cordeiro de Deus, hein? Ou um cordeiro como uma oferenda a Melquisedeque, e ali sacrifica o cordeiro. Isso é a parte ritualística, né? Então ele volta para a tenda com o filho, que a Sara pensou que o Abraão ia matar e assassinar. Ele volta com o filho sorridente e feliz. E a Sara falou: o que aconteceu? Os anjos não deixaram matar o nosso filho. Nesse processo começou então uma mudança entre a família. Ali a Sara começou a exigir de Abraão que ele... Isso parece história de lenda, mas aconteceu, tá? Ele chegou para Abraão, e quem manda na casa é a mulher, sempre é a mulher, né? Então ela meio que mandou Abraão expulsar Ismael da tenda, ou seja, o filho dele com a escrava, junto com a mãe. Ou seja, expulsa, ela disse assim: expulsa esse filho bastardo dessa tenda, que eu não quero mais eles vivendo entre nós. E aí ele expulsa Ismael e a mãe Agar para o deserto, morrer no deserto. E assim acontece. Ali começa o processo kármico. Ele vai para o deserto, Agar morre de fome e de sede. Ismael é um guerreiro, é um cara forte, é um cara poderoso, já está lá com seus 18 anos. E aí ele se torna um cara revoltado. Por quê? Revoltado porque ele foi expulso e jogado à sorte para morrer no deserto pelo pai. Só que ele amava muito o pai, e ele não tinha raiva do pai Abraão. A raiva dele, na cabeça dele, você vê como é um karma, como é que começa. Esse karma em questão é providencial, porque os irmãos vão ter que se entender pelo amor ou pela dor. Nós vamos fechar agora em 2019, começar esse fecho. Então Ismael vira um cara revoltado, e ele se revolta não contra Abraão e nem contra Sara, né? A esposa. Ele se revolta com Isaac, que é o irmão dele. Na cabeça dele foi Isaac que fez tudo isso, como se fosse o filhinho mimado, né, do casal. Então Ismael ficou com muita revolta e se tornou um cara então rebelde, ou seja, revoltado. E o revoltado, qual é a sensação dele? Qual que é a energia que mantém um revoltado? Vingança. Violência, de raiva. É até compreensível, né? Porque foi jogado à morte, né? E viu a mãe morrer no deserto com fome e sede. Então ali ele prometeu para ele mesmo que ele ia se vingar de todos do irmão Isaac. Então ele constrói as 12 tribos, eu vou resumir, tá? Então Ismael constrói as 12 tribos árabes, tá? Então todo o mundo árabe islâmico começa com Ismael, que são os revoltados. E Isaac, para se defender e não morrer, porque Isaac teve Jacó, então aí vem as tribos de Jacó e vem as tribos de Judá, que são as 12 tribos de Judá, que são os judeus. Então Isaac e Jacó constroem as 12 tribos judaicas, e Ismael constrói as 12 tribos islâmicas. Começa aí, tá? E o cristão vem de judeu, depois de Jesus, que era um judeu, descendente direto de Davi e Salomão. Ou seja, o cristão é uma terceira linha que vem através dos judeus, dos Isaques, certo? Por isso que a gente que é cristão ocidental tem uma linha, uma linha Isaac. E tem um que com o islamismo, né? Então, tudo começa aí. Então o mundo dual é dividido assim. O plano é dual, então ele também é dividido os dois lados. Então essas tribos, elas se guerreiam, elas vão se guerreando entre os tempos, e isso vai causando muitos conflitos e muitas mortes e muita desgraça e muita discórdia e muita raiva. Então uma briga de irmão é a pior coisa que existe,
Você que tem irmão aí também, sabe como é que é. Você briga com seu irmão, você vai ver o problema que você cria. Então, o problema do mundo hoje é por causa de uma briga de irmãos originais. Então, quando a gente olha hoje Israel e Palestina, tudo aquilo que está acontecendo é a reprodução disso, né? É a reprodução disso, só que num outro tempo. E não é mais de uma pessoa e nem de outra, nenhuma tribo de 12 mil pessoas e outra. Não, hoje o negócio é gigantesco. Porque Abraão significa o quê? O pai de grandes nações. Então, através dele saiu as grandes nações do mundo, né? Então, por Ismael, a grande nação islâmica, que é 2 bilhões e meio de pessoas, e através de Isaac saiu os judeus e cristãos, que é mais 2 bilhões e meio de pessoas. O resto é hinduísta, budista e tal. As duas grandes massas, né? E tem a China no meio aí, que a China é mais fora do contexto, porque é outro Noé, tá? Vamos só deixar esse adendo. Os chineses já é outro Noé, já não é o Noé nosso que formou os judaico-cristãos, já é um Noé diferente, como também a África é outro Noé negro, como os nórdicos e vikings foi outro Noé, no México outro Noé, são 144 Noé, certo? Bom, resumindo a história, essas tribos brigam, elas se matam entre si, até o momento que chega os de Isaac, as tribos de Isaac, as tribos de Judá, sucumbem e perdem essa guerra, uma das primeiras guerras, perdem para Ismael. E eles são capturados e se tornam escravos no Egito. Estou falando para você entender o hebreu e Moisés. E aí eles são capturados no Egito, e aí já na época próximo a Akenaton, tá? Então a guerra nunca parou, ela sempre se manteve. Mas entre essas guerras, os de Judá, ou seja, os de Isaac, foram perdendo no início e se tornaram escravos. Foram capturados pelos faraós e se tornaram escravos. Ou seja, então entra aí os escravos hebreus que foram escravizados pelo faraó, né? Quem veio salvar esses hebreus no momento específico? Estou dando só os pontos para você aí que está me ouvindo. Quem veio salvar os hebreus e conseguiu trazer essa luz de novo? Eu não estou falando que os Ismaéis são inimigos, são ruins, do mal, e Isaac é do bom. Não é isso. Estou falando do conflito. Mostrando o contexto. Os dois têm a energia de Abraão. Os dois são filhos de Abraão. Só que a gente tem que entender os dois lados, tá? Então eles viraram escravos e foram capturados pelo faraó e se tornaram escravos hebreus no Egito, certo? E esses faraós não eram islâmicos, eram egípcios, não tinha nada a ver com o islã, mas como eles ficaram fracos no deserto, os guerreiros egípcios começaram a capturar para virar escravo. Então era como se fossem perdedores das guerras ao relento. Então eles eram vulneráveis e aí o faraó mandava pegar para trabalhar como escravos. Quem veio salvar esses caras? Akenaton, pai de Tutankhamon e marido de Nefertiti. Esse cara veio salvar os hebreus, construiu uma cidade para eles que se chamava Amarna, ou seja, Akenaton. E eu não vou explicar tudo aqui, que senão é outro vídeo. E aí ele constrói essa cidade em 4 anos e manifesta ela durante 8 anos. Só que aí ela é destruída pelos guerreiros de Amon, que é aqueles que ficaram em Karnak, que estavam ainda em domínio dos magos negros, e mataram Akenaton, sacrificaram Akenaton, mataram Nefertiti e mataram o povo todo hebreu. Sobraram poucos, né? E viraram escravos de novo. Todos eles viraram escravos novamente e foram capturados pelos de Amon-Ra. A coisa se manifesta e vai até Meremptah, que aí é o faraó, que para mim, ao meu ver, é o faraó de Moisés. Aí quem vem de novo tentar salvar os hebreus? Aí vem Moisés. Retira os hebreus do Egito. Estou dando só o caminho para vocês aí. Retira de novo os hebreus, pega a Arca da Aliança que estava dentro da Câmara do Rei, que a Arca da Aliança estava dentro da pirâmide, era uma obra Atlante. Pega aquela Arca da Aliança, leva junto com o povo hebreu, junto com essa tribo de hebreus, que são mais de 40 mil escravos, e aí sobe o Mar Vermelho, chega até Jerusalém, e aí constrói o mundo hebraico, certo? Então Moisés faz um levante desses hebreus, são mais de 40 mil hebreus,
e os leva, né, subindo o Monte Sinai, aonde você vai comigo também em janeiro. Vou levar ele em todos os lugares. Então ele sobe, né, o deserto do Sinai com esses hebreus e ele passa 40 anos, isso está na Bíblia, não vou ficar repetindo, tá? Que é a então famosa Terra Prometida. Ele vai procurar o quê? A Terra Prometida de Abraão, lembra de Abraão? Ele vai procurar a Terra Prometida de Abraão, que é Canaã, e a pedra filosofal de Isaac, porque eles são todos descendentes de Isaac, né? Os escravos são os Isaques escravizados. Então eles vão para a terra de Abraão, achar a pedra, e aí lá montar o templo, né? Em homenagem a Isaac, a Abraão. E é isso que ele faz. E ele leva com ele a Arca da Aliança. E aí a Arca da Aliança é um artefato atlante que tem muito poder energético e muito conhecimento, e por isso que chama conhecimento dos céus e da terra, por isso que é a Arca da Aliança, a aliança do céu com a terra, né? Conexão com o reino dos céus, os reinos superiores e os reinos inferiores, e toda a história atlante, lemuriana, adâmica e hiperbórea. Então ele tem acesso a isso porque ele é um sumo sacerdote. Moisés é um sumo sacerdote. Moisés se chama, o nome certo é Moses, que traduzido em egípcio é o sábio. Então ele é um sumo sacerdote. Ele era o braço direito, ele era o grão-vizir do faraó. Só que ele sabia que o faraó era um mago negro e ele tinha que tirar aqueles caras de lá para que ele não fosse sobrepujado e aí vencesse as sombras. Então a briga continua. Eu estou falando de brigas de irmãos originais, mas tem um agravante no meio que são os magos negros, tá? E eu estou botando a cara para bater aqui, porque a gente fala deles para ter conhecimento, mas a gente não fica vibrando nessa frequência. Eles existem ainda, esses caras, tá? E eles ainda têm um comando no mundo, um certo comando no mundo, um grande comando, na verdade. Então Moisés, por isso que Moisés é um cara muito importante, porque ele foi o cara que sacou ali o povo escolhido de Deus, para que esse povo não fosse sobrepujado, não fosse dominado por esses magos negros que são pela ordem negativa do cosmos, né? Ou seja, dominar a terra e possuir a terra para eles, tá? Então Jesus vem, um dos propósitos de Jesus, de Moisés e dos 144 mil que são os guerreiros de Cristo, não deixar o mal tomar conta do planeta. E eles estão tentando, conseguiram tomar conta do planeta desde Akenaton. Moisés conseguiu libertar os hebreus, mas ainda há uma guerra contra, tá? Que esses caras tentam comando. Então é um terceiro, tá? Eu quero que você preste atenção para não começar a escrever besteira nos comentários. Há a briga dos irmãos originais e há um terceiro que usa essas pessoas raivosas, tanto de um lado quanto do outro, para trabalhar e manter o poder, o status quo do mundo. Como assim? Ele pega por onde? Por onde que esses caras atacam? Ou eles influenciam, ou eles dominam ou possuem a cabeça dessas pessoas? Ou obsediam? Pela raiva, pelo orgulho, pela ganância, pela ira. Então, logicamente, eles estão usando mais a egrégora de Ismael até hoje, porque são os mais raivosos, são os revoltados, são os irados que querem a vingança. Então eles usam essa energia deles para influenciá-los. Então eles influenciam só os Ismaéis? Não, eles também influenciam os desse lado, que são raivosos, que são revoltados e também querem que os Ismaéis morram. Ou seja, assim, a grosso modo. E isso vem até hoje, tá? O direita e esquerda do mundo é dividido em esquerda Ismaéis e direita os Isaques. Pode ver, não tem diferença. Eu não tenho medo de dizer aqui. Vamos falar do Brasil. A parte da esquerda política do Brasil apoia o quê? A Palestina e os Ismaéis. É ligado com todos os países ligados aos árabes. E odeiam os judeus. E os judeus são ligados a quem? A direita do brasileiro é ligado a quem? Aos judeus. Aos judeus. E os cristãos. Aos Isaques. Então também é dividido assim. Só que está dizendo o quê? Então que os Ismaéis são o mal e o outro lado é o bom? Não. Há um terceiro que utiliza da raiva de ambos os lados. A matéria-prima que é a energia, né? Que foi gerada. Sim. Eles usam pela frequência. Um exemplo prático assim, ó. Se você é islâmico ou você é da esquerda do Brasil,
A gente não vamos aqui julgar ninguém, mas você é da esquerda do Brasil e apoia o mundo islâmico e a Palestina, não tem problema isso. Isso não quer dizer que você é do mal, não tem nada a ver. Mas pergunta dentro de você: você quer ver os judeus mortos? Você deseja a destruição de Israel? Então você já está com o coração amaldiçoado. E você é um judeu que quer ver o Irã sendo destruído? Você é um cristão que é de direita e quer ver o Irã e a Arábia Saudita e os árabes destruídos e o fim da Palestina? Então o seu coração também está amaldiçoado. Ou seja, Carlos, tanto um lado quanto o outro, o problema não é o lado ou o outro lado. Não é o lado. É se deixar manipular pela energia da raiva, ira, da revolta. Raiva, da violência. Né? Exatamente. E isso a gente viu acontecer abundantemente agora, né? Nesse processo político, né? Então, pessoas dos dois lados se deixando dominar pela raiva, né? Então é aí que eles pegam. Isso eu falei para muitas pessoas, e eu já volto no tema principal do vídeo. Mas é legal você prestar atenção e entender isso. Porque a gente vê muitas pessoas e muitas famílias se desagregarem, muitos amigos se distanciarem por causa disso, porque se entregou para a raiva e para o ódio, tá? E para a descrença e a discórdia, e aí eles entram e manifestam e trabalham na sua vida e amaldiçoam a sua vida. Então, assim, na prática, só para você pensar aí do jeito que você está pensando aí, sozinho ouvindo o vídeo. Você é Bolsonaro, sem atrito aqui, pelo amor de Deus. Você votou no Bolsonaro, é de direita, mas lá no fundo você quer ver Lula morto? Se você quer isso, então o seu coração já está amaldiçoado. Você é Lula e gostaria muito que Bolsonaro tivesse sido morto no atentado? Então o seu coração já está sendo manipulado pelos magos negros. Você precisa pensar sobre isso. Você tem um ódio dentro do coração de alguma forma? Você deseja que alguém morra na sua família por algum motivo? Então por aí que eles pegam. Você está vibrando na frequência oposta à nova era, né? Então, totalmente oposta, né? Então não adianta querer nova era e transformação, modificação, luz, amor, se ainda vibra dentro de ti. Mas eu não aceito aquele cara. Tá, então entra dentro de você e percebe. Então vamos voltar lá no Isaac e no Ismael. Então hoje, atualmente, todos os Ismaéis estão vivos e acompanham a linhagem das tribos árabes. Então, se construiu o mundo árabe, o Islã, né? Ou os muçulmanos. Eles são os Ismaéis vivos. E a massa judaica cristã, que são os Isaques vivos, é a parte ocidental nossa. Parte da Europa, parte quase que integralmente Estados Unidos e toda a América do Sul, e Brasil principalmente. Tá? Então aí, voltando lá, nos tempos de Moisés. Então ele constrói o templo, a Arca da Aliança fica na descendência dele, fica com Davi, que é descendente direto de todo Moisés, fica com Davi, depois fica com o filho dele, o Salomão, que constrói o templo de Salomão e coloca a Arca da Aliança embaixo como a sustentação daquilo, que é a Arca da Aliança dos judeus, embaixo da pedra de Isaac. Então o templo que existe em Jerusalém, o que tem dentro do templo, que hoje é uma mesquita muçulmana, que antes era o templo de Salomão, foi destruído e foi construída a mesquita muçulmana. O que tem dentro daquela mesquita, domo da rocha dourado, que a gente vai lá, é a pedra de Isaac, que os Ismaéis tomaram como poder, como se fosse um ciúme. Um troféu. Troféu. Nós vencemos e a pedra do Isaac é nossa. E os judeus não querem que essa pedra de Isaac e Jacó e de Abraão fique num domínio do inimigo. Porque está um templo em cima da pedra de Isaac. As pessoas não sabem disso. É uma pedra que tem lá. Tá? E o templo foi construído em volta dessa pedra. Então, esse templo esse templo de Salomão foi construído em reverência, e Salomão é um mago de primeira linha da luz, tá? Constrói esse templo, ele tinha muitas mulheres, ele tinha um exército gigantesco, um cara muito poderoso e muito inteligente, e ele, lógico, fica velho e morre. O problema é que depois dessa morte dele,
Então aí vem Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, e vem e destrói o templo de Salomão. Então o templo é destruído, depois ele é reconstruído, e depois ele é destruído de novo pelos romanos, e esse negócio vai. O que eu quero dizer com isso? Os hebreus de Isaac e os Ismaéis sempre guerrearam, tá? Independente de tempo e de espaço. E eles continuam depois disso, depois de Jesus, depois os romanos destroem o templo de novo. Aí vem a época dos templários. Os templários, as cruzadas. Para quem não conhece, pesquisa aí no YouTube, tem muitos documentários, né, senhor? Muita gente pergunta, que anel que é esse que você usa? O anel da cruz templária, tá? Vocês já pararam para... Não sei se você já parou para pensar sobre isso, Fer. Já pararam para pensar que toda a América do Norte, ou as Américas todas, Brasil e Estados Unidos e toda a América, foram descobertos e colonizados por templários? As pessoas não sabem disso. Verdade. Mas é só você lembrar das caravelas de Cabral, ou das caravelas de Cristóvão Colombo, ou de Vasco da Gama. Todas elas têm o quê? A Cruz de Malta. A Cruz de Malta nas velas, porque eles são templários, ou seja, são guerreiros de Cristo em busca da terra prometida. Então eles descobrem Estados Unidos, descobrem aqui Brasil, enfim, tudo isso, colonizam, e hoje o mundo americano em geral ele é judaico-cristão, ou seja, Isaacs. E lá no Oriente, Ismaéis, tá? E qual é o ponto-chave da coisa? Que eu vou chegar nos dias atuais. Eu estou fazendo sim os pontos para a pessoa, para você que está ouvindo. Entender onde é que chegou, né? O caminho que foi seguido, né? O caminho. Então aí os templários guerreiam. Depois eles duraram 300 anos as cruzadas, né? Eles guerreiam e morrem. E por isso que todos os caminhos dão em Roma. Não sei se você já pensou sobre isso também. Por que todos os caminhos dão em Roma? Isso vem da época templária, porque todos os templários da Europa, desde a Inglaterra, da França, Portugal, Espanha, todos eles iam, lógico, estradas, trilhas, né, a cavalo, iam até Roma, no Vaticano, para encontrar o Papa, para o Papa poder dar a bênção e o papel e o pergaminho com autorização do Papa para que o templário seguisse até Jerusalém para proteger o templo de Cristo, esse templo que era do templo de Salomão. Por isso que é templário, porque ele tinha que proteger o templo e os ensinamentos de Cristo. Muitos templários eram meio que trash, assim, né? Não eram templários de Cristo mesmo, mas a grande maioria tinha um pacto com Cristo. E, logicamente, na época era a Igreja Católica que comandava, e o Papa como o grão-mestre. Bom, eles guerreiam, e aí a coisa é contra os muçulmanos, até que a batalha final é aquela com Saladino no Egito. Quem já foi para o Egito, eu já fui várias vezes. Você vai também, vou te levar lá, na fortaleza de Saladino, onde os templários ingleses de Ricardo Coração de Leão se encontram, e ali eles fazem a guerra mais sangrenta de todos os tempos, que é a guerra mais pesada dos templários. Perdem para Saladino, que era muçulmano, e aí ele mata todos os templários, coloca todos os ponta-cabeça no templo, sai para sair o sangue e decapita, né? Aqueles ganchos, né? Para sair todos o sangue, e o sangue desce daquela fortaleza e vai até o Nilo, né? E aí sangue templário, e ali acaba meio que o processo das cruzadas, né? Então você vê que a coisa é muito sangrenta, tudo que está envolvido judeu e cristão, há uma perseguição muito intensa, há uma perseguição também contra os muçulmanos, mas há sempre assim o ódio envolvido entre os dois. O ódio, quem se beneficia do ódio, já falei, são os magos negros. Então você preste atenção sempre daqui para frente, para o seu coração não se turvar, amaldiçoado, e não ficar vulnerável a essas energias contrárias. Quanto mais você deixar o seu coração em gratidão, em amor e compaixão, mais você na luz se conecta, tá? Independente de qualquer tipo de religião. Aí você chega nesse ponto atual, vamos chegar no ponto atual. Nessas brigas todas e cruzadas, aí se constrói o templo, se destrói todos aqueles templos judaicos, né? E se constrói então a mesquita muçulmana do Domo da Rocha,
dourado, que é o que está hoje lá. Tá? Qual é a ânsia dos judeus, dos Isaacs? É destruir esse templo muçulmano, né, que é do inimigo, e reconstruir em cima o templo de Salomão de novo, que é o terceiro templo. Esse terceiro templo, pelas profecias então do Apocalipse, será reconstruído, e aí é dentro dessa época de tribulações, que eu sinto que é de 2019 a 2022. Pode crescer mais, pode ser maior esse período, ou pode ser um pouco menor. E Carlos, tu acha que essa recuperação do templo de Salomão, ela não pode vir de uma harmonização entre as duas partes, já que a gente está falando de... Então, é isso que eu vou falar agora. A época das tribulações. Isso, ao meu ver, tá? Você não precisa levar isso tudo a ferro e fogo. E o Carlos falou, então tá certo, porque a gente não sabe tudo, né? É que a gente recebe informações do mundo espiritual e a gente acaba passando para frente o que a gente sabe. O que vai acontecer agora, eu acho, Fer? Que é o que está se mostrando, né? Todo o processo do Brasil, o que aconteceu com as eleições, dependente de quem gosta ou não, eu já venho falando isso desde 2011, né? Você me conheceu em 2013 e eu já falava sobre isso. Sim. Que quem seria o presidente era o próprio Jair Bolsonaro. E isso tu já falava bem antes de ele ser candidato, né? Em 2011 eu comecei a falar por N motivos, que não vou explicar tudo aqui, porque eu nem posso, porque envolve pessoas, e eu tenho uma ética que eu não posso envolver as pessoas, porque elas não deixam, e eu não pedi autorização também. Mas o processo todo dele entrar como presidente já está numa caixa da humanidade, já está registrado dentro da caixa da humanidade, dentro da caixa dele, que ele seria o presidente do Brasil, e ele então se tornou presidente. E doa quem doer, é assim, e aceite. Tu não está apresentando um posicionamento político, tu está apresentando um fato histórico, né? Um contexto histórico que tu está apresentando. Sempre falei desde quando ele nem conhecido era. E eu também não quero me promover com isso, então vamos passar para frente. O que vai acontecer daqui para frente com o que eu vejo, e 2019 vai ser um ponto crítico na humanidade. Então isso já está acontecendo também, tudo conforme eu sempre disse. Então o Brasil vai se unir aos Estados Unidos, que seria a pátria irmã do Brasil, sempre foi desde a época do Império, era Estados Unidos, né? Estados Unidos da América e Estados Unidos do Brasil. Quem conhece uma nota de dinheiro antiga do tempo do Império é Estados Unidos do Brasil. Então era Estados Unidos da América e Estados Unidos do Brasil. Eram estados gigantes, né, com estados divididos. O Brasil é muito semelhante aos Estados Unidos. Os dois gigantes das Américas, né? E eles sempre foram unidos como irmãos de pátrias irmãs, né? E aí foi destruído depois do golpe militar de 1889, a proclamação da República, que foi um golpe militar, que não era para ter acontecido, mas aconteceu. Acaba o Império, detona com Dom Pedro II e manda a família imperial embora para Portugal. E aí então se dissolve essa... Eu estou falando de vários temas ao mesmo tempo, mas a pessoa deve estar entendendo aí. As pátrias irmãs se dividem, e aí se dissolvem e ficam separadas. Os Estados Unidos viram o Império, porque o Brasil era também para ser um Império. Na época de Dom Pedro II, o Brasil acompanhava. Era um país muito rico e poderia se tornar igual aos Estados Unidos, mas teve um break ali, um corte, e a gente se tornou república. Porém, nós estamos república, não somos república. Continuamos Império, e o Brasil se tornará um Império ainda no futuro próximo, aí, creio, nas próximas décadas. Se torna um império monarquista de novo. Nossa, vai ter gente escrevendo um monte de coisa de baixo. Mas é assim, eu estou dizendo o que vai acontecer. E eu não sou vidente, é que a gente acessa a caixa. Né? Então o que vai acontecer, fechando então a história do Ismael e dos Isaacs, tá? Então qual é o plano espiritual e não o plano dos homens? É que os homens vão se manifestando e eles nem sabem como, e a coisa vai acontecendo. O plano espiritual de cima, e eu tenho muito cuidado para falar sobre isso, e doer quem doer, o que eu posso fazer. O Brasil se une com os Estados Unidos e automaticamente se une com Israel. Forma-se uma tríplice aliança sagrada para manifestar a paz no mundo. Como assim? Mas daí os Isaacs vão se tornar fortes, vão matar os muçulmanos numa terceira guerra mundial.
Não, é o contrário. Essas 3 nações unidas formam a nação força, são 3 princípios. Força, Estados Unidos. Verdade, Brasil. Justiça, Israel. Essas 3 forças unidas, e se não tiver, tem que ser a tríplice. Se não tiver um deles, não dá. Então o Brasil é essencial no processo. Sem o Brasil fazendo pacto com Israel, o projeto não vai funcionar. Então o processo é esse. Para quê? Porque daí essa tríplice aliança consegue a paz do mundo através da força. Mas como assim? A força militar vai atacar, vai invadir, vai matar todo mundo? Não. A luz usa a força às vezes, quando é preciso. Mas não é de ataque, é de posicionamento. Então essas três nações vão se unir para que no momento da tribulação elas se imponham, como se fosse assim uma briga de criança na escola, assim, um monte de criança brigando, e uma se batendo, outra tacando pedra numa, outra batendo na outra, e aí chega 3 seguranças e fala: acabou? Para com essa briga, quem manda aqui somos nós, não é quem manda aqui, né? Vamos se posicionar, porque daqui não vai acontecer nenhum conflito. Para de briga e para de besteira, porque a besteira, onde tem besteira tem a besta. Vamos parar de besteira, e nós queremos o nosso terceiro templo reconstruído. Mas daí vai ter a revolta, que é as tribulações, vai destruir a mesquita muçulmana, vai acontecer isso, essas tribulações, porque o justo é a justiça. Então Israel é a justiça, ele só quer o templo de novo, a pedra de Isaac de volta. Então aí se manifesta a construção do terceiro templo, que é só um arquétipo, não é o templo em si que vai fazer nenhuma mudança, é um arquétipo de posicionamento que coloca então o mundo de novo em paz. Mas não é uma paz de beijos e abraços, é uma paz de posicionamento. Agora a coisa vai ser assim. Então aí se manifesta a paz. Só que vai ter um período de tribulações. Carlos, então dentro disso que você está falando aí, a gente sabe que existem opiniões muito intensas, né, com relação a isso, porque envolve nomes de políticos, então as pessoas têm uma tendência a ir para a polaridade. Eu só queria ressaltar aqui, e pedir que tu comente sobre isso, é justamente essa polarização que os magos negros se alimentam, né? Da raiva? Então não tenha raiva de mim aí, você que está assistindo. Exatamente. Começa aqui já. Porque eu conheço a gente vive nesse mundo tal da busca, da expansão da consciência, e a gente encontra pessoas, parceiros, amigos que estão nessa caminhada, que se deixam levar para um lado, para a polarização, né? Então esses estão sendo alvo de se alguém, por exemplo, se alguém está assistindo agora e está com raiva porque alguma coisa foi falada aqui, por uma exposição de um contexto, sim, que não é nenhuma opinião, né? Já entrar na egrégora. A gente se ligar, eu quero que essa quinta dimensão se estabeleça de uma vez por todas, que a paz se estabeleça, que a nova era realmente se ancore na Terra. Eu quero ajudar para isso. O fato de eu ser um terapeuta, de eu ser não necessariamente eu vou estar ajudando. Eu vou estar ajudando à medida que eu não me deixo levar pela energia da raiva, você quer ajudar a alma polarização, né? Não entra nesse processo de raiva. Independente da tua opinião política, ok? Tudo bem ser de esquerda ou ser de direita, não é isso. Nenhum, né? nenhum. A questão porque o mundo é dual. Não pode ser tudo direita ou tudo esquerda. É sempre assim, ó. Agora a questão não me levar, vamos deixar levar por essa egrégora que é justamente o oportunismo dos magos negros. E eu vi assim de gente, amigos, e avisei para muita gente assim, olha ok, mantenha a tua opinião política, mas não se deixe levar pela raiva, pelo ódio, Exatamente, cara. Aí você está servindo a sombra, porque diz que a sombra se alimenta. É isso que eu queria esclarecer para eles, legal que você deu o seu depoimento. É isso. Então começa já aqui nesse vídeo, não precisa ficar com raiva da gente, entende o que está se passando no mundo, e o processo é esse. Então o processo o problema é de irmãos originais, né? Fechando aqui para a gente não se perder no raciocínio nosso. A briga é de irmãos originais, um karma de Ismael e Isaac, que vai ter que se fechar agora de 2019 a 2022, que conecta com um pouco da data limite do Chico Xavier, que é 20 de julho de 2019, que é os 50 anos que o planeta, que a humanidade está em teste, depois que o homem pisou na Lua em 1969, 20 de julho de 1969. Então teve
uma moratória, né? Uma moratória espiritual por Cristo e o Conselho Kármico. 50 anos de teste para ver se a humanidade estaria pronta para acabar com a era bélica do mundo e não entrar num processo de autodestruição, que também conhecida como a Terceira Guerra Mundial. Então, o processo que eu falei para você aí, pesquisa mais, não precisa ouvir só eu, tá? Pesquisa. O processo da Tríade Sagrada, Brasil, Estados Unidos e Israel, é para evitar a Terceira Guerra Mundial, tá? Eu tomei cuidado para gravar esse vídeo para não ficar soltando pérolas aos porcos aqui, para qualquer pessoa ouvir e começar a distorcer, tacar pedra em mim. Mas essa Tríade Sagrada vai evitar a Terceira Guerra Mundial com um posicionamento firme e posicionado perante a luz. Então ela vai se posicionar e vai falar: aqui não vai ter mais guerra. Que é, segundo Chico Xavier, o pré-requisito fundamental para que a gente entre na nova era. Não aconteceu uma guerra de extermínio. É um processo difícil de entender mentalmente, mas é assim, a Terceira Guerra no Akasha do mundo, ou seja, no registro akáshico da humanidade, conhecido também como Nirvana Kaya, no ocultismo, a Terceira Guerra Mundial existiu já. Ela está no Akasha, ela está no registro, está potencialmente provável acontecer. Então há uma moratória. Nós quase que fizemos um review assim no filme. Estamos nesse tempo de novo, por isso que a mente não entende isso. Estamos nesse tempo de novo, hoje 2018 para 2019, como uma grande massa. Por isso os 144 mil são essenciais nesse momento, que são os voluntários de Cristo que vão se posicionar e montar essa massa crítica de 33,3% da população vibrando em Cristo, para que essa terceira guerra não aconteça. Vai ter um período de tribulação? Vai, mas a tribulação não é a terceira guerra. A tribulação é o evitar da terceira guerra. Mas na profecia diz que vai ter o fim do mundo. As profecias, o Apocalipse não fala no fim do mundo, ele fala das revelações, dos 7 selos que são abertos e revelados. Então, o fim do mundo não existe. As profecias existem para que elas não sejam cumpridas. É o contrário, né, Fer? As profecias existem para que elas possam ser modificadas. Revestidas. A profecia que não é revelada é porque não tem jeito de modificar. E a que é revelada, o que foi revelado para João Evangelista, que escreveu o Apocalipse, na ilha de Patmos, na Grécia, e ele era escravo, morreu com 90 anos, ele que conectou com toda essa informação de Cristo. Ele saía do corpo e acessava o mundo espiritual de Cristo, e Cristo explicava para ele, e ele fazia em linguagem simbólica, porque ele via e escrevia lá o cavaleiro com a cabeça de fogo, os selos que vão se abrindo, as trombetas. Então ele acessava tudo isso de uma forma simbólica, porque o mundo espiritual ele é arquetipado, ele é cheio de arquétipo, né? Ele via Jesus como um cordeirinho, como um carneirinho, né? É assim que está escrito o Apocalipse. Então, o tempo das tribulações que está escrito no Apocalipse é esse período de encrenca entre os Isaques e os Ismaéis. E eles vão ter que decidir. Já foi decidido numa época antiga pela dor, que é a Terceira Guerra Mundial. Nós estamos numa moratória, presta atenção, numa moratória, ou seja, numa segunda chance, para que a Terceira Guerra Mundial seja evitada. Então você faz parte disso. Se você vibra no ódio, na raiva e na discórdia, você está alimentando esse plano demoníaco. Se você está em gratidão, em processo de compaixão e vivendo em paz de Cristo, você está auxiliando a massa crítica da luz. Então você pode ajudar sim, entrando nessa massa crítica, ao invés de reclamar, xingar, bater e ficar disseminando essas coisas, independente de que lado, tá? Então você começa a auxiliar na luz. O projeto qual é, para a gente fechar o vídeo? Evitar a Terceira Guerra Mundial, e durante o período de tribulações, Cristo retorna e entra, mas não é retorna fisicamente, retorna como o faraó da terra. É nesse momento que ele retorna como o faraó na terra. E a luz se estabelece definitivamente. E a luz se estabelece definitivamente. Então a pergunta que as pessoas têm feito muito para você e para mim também: quando
quando começa a nova era, quando que a coisa vai mesmo entrar nesse movimento e vai acabar esse velho mundo que a gente não aguenta mais, de sofrimento, de guerra, de dor. Quando vai acabar? Quando Cristo entrar como o faraó e o comandante da terra de novo. É papo sério? É. Mas a gente não pode pirar tanto nisso. Porém, a gente precisa ficar sempre vigilante e orando, né? Porque o momento ele não é perigoso, ele é sensível, ele é vulnerável, e há uma guerra no astral, como há uma guerra aqui entre bem e o mal, e se você vacilar e deixar sua frequência cair, você é atacado e obsediado. Mas o que eu faço, né? Não entendi nada, eu entendi muito pouco do que o Carlos falou. Vibra no amor, na luz, na paz, na gratidão. É isso, né? Resumindo, é isso. Ele contextualizou o porquê, onde nós estamos, onde nós viemos parar, né, Carlos? O porquê, né? A origem histórica disso tudo. Mas muita gente acha que é muito complexo e acha que, puxa, isso não tem aplicabilidade. Não. Vibra na paz, na luz, na harmonia, na gratidão. Sim. É isso, é a maneira que a gente tem de... E entrando nessa frequência dessa nova era, que é uma frequência que é essa, a frequência da gratidão e da alegria verdadeira, né? Que a gente tem sentido... Tudo começa a fazer sentido e a prosperidade da sua vida começa a funcionar. Isso não tem nada de religioso, é uma coisa de frequência. Você entra nessa energia nova, você começa a viver essa energia, seu corpo muda completamente, sua mente muda, suas vibrações mudam, sua intenção fica mais clara e as coisas começam a acontecer na sua vida pro melhor, sempre pro melhor. Então, para que ir pro caminho contrário? Por que teimar e ir pro caminho errado, do sofrimento, da raiva, da dor? Entende o processo e entra no novo... E legal, Carlos, uma coisa que tu também fala sempre no curso, eu procuro também passar um pouco disso nas minhas atividades, é isso que a Bíblia se refere à separação do joio e do trigo. Quem é que vai escolher um lado e quem é que vai escolher outro lado, né? Isso, e aí não é esquerda e direita, tá? É o lado do amor ou o lado da dor. Exatamente, o que tu vibra, o que tu emana, né? É isso também. Então você, aí na sua casa, no seu dia a dia, é isso que você vai começar a prestar atenção. Você tem ódio no coração? Então vai buscar entender de onde vem esse ódio. Você tem um ódio de si mesmo ou uma coisa que você não se gosta, não se entende e tem um problema consigo mesmo e fica se boicotando, se mutilando e se amaldiçoando diariamente? Presta atenção, porque esses magos negros também usam essas brechas, tá? Eu me sinto mal, me sinto feia, me sinto feio, me sinto gordo, me sinto tudo horrível, isso. Odeio, me odeio. Disso tudo, né? Ela já vai e te pega nesse negócio. Eu odeio as pessoas, eu odeio o mundo, eu odeio esse tipo de gente, eu odeio gays, eu odeio... mas é estranho, o Carlos parece que ele é de direita, mas ele apoia gays, como assim? Meu filho é gay. Então, qual é o problema? As pessoas querem rotular você, as coisas, então não tem nada a ver. Até porque eu vou falar uma coisa aqui provocante para fechar o vídeo. Tá, mas aí a pessoa fala, a paz do mundo se manifesta, e aí como é que vai acontecer? Você no fundo quer uma guerra mundial porque você não aguenta mais tanta gente no mundo? Tem gente que pensa assim, eu quero mesmo que morra um monte de gente porque tem muita gente no mundo, então é melhor diminuir mesmo a população do mundo. Então você já está amaldiçoado, seu coração já está amaldiçoado. Mas então se entrar num processo de paz no mundo, não ter mais guerra, tudo, e como é que vai acontecer? De 7 bilhões eles vão para 50 bilhões em 20 anos, em 50 anos, sei lá, de habitantes no planeta? Aí tá uma pergunta, de repente os mais egoístas já falam, eu não quero mais gente no mundo, eu quero menos. Então calma lá, como assim? Então o que vai acontecer se tiver uma paz no mundo, não tiver mais guerras nem epidemias e matança? A população vai crescer. Mas aí tá errado, aí vai ficar pior a vida no planeta. Mas a natureza é perfeita. Ela vai criar um mecanismo para diminuir essa população e estabilizar. Como? Vai aumentar a quantidade de homossexuais no mundo. Naturalmente. Mas você é a favor? Eu sou, e daí deixa eles. Sim. Porque eles não se reproduzem, a natalidade vai baixar. E eles vão entrar com outra frequência, de outro tipo de amor. Tá? Só tem um probleminha aí, nesse meio do caminho, viu, Fer? Que a gente vai ver nos próximos meses aí. Então 2019, prestem bem atenção em tudo que vai ocorrer. Não
ou não se abasteçam de informação somente aliás, não se abasteçam da informação nas mídias tradicionais, porque elas também estão sendo manipuladas e não passam a verdade para vocês, tá? Lógico que eu não vou dar nome aos bois aqui, porque eu não quero tomar paulada depois. No meio desse processo todo que vai ocorrer, a gente imagina 2019 até 2022, e o Brasil como uma nação essencial nesse processo, há um traidor no meio de tudo isso, tá? Então eu não vou dar o nome também, porque eu não posso e não vou meter minhas caras aqui à toa. Mas há uma pessoa na Europa que vai entrar como um provocador, um traidor, querendo se vender como o Salvador e o verdadeiro Salvador, e ele no fundo, ele é o anticristo. Então tomem cuidado com essas informações. Ele se veste de maneira bonita e elegante e vai querer se mostrar como o grande Salvador, e ele é o anticristo. Ele faz parte também do processo das tribulações. Então a gente não pode, as nações não podem se vender a esse e os veículos tradicionais vão enaltecer. É isso, obrigado. É isso, os veículos tradicionais do mundo todo vão enaltecer esse cara como o grande Salvador e da paz e da segurança do mundo. Não escutem. Quando vocês ouvirem essas duas palavras juntas, estamos aqui para manifestar a paz e a segurança do mundo. É aí que é a senha do anticristo, tá bom? Fiquem com Deus e Cristo. Gratidão a todos.